Bom, agora vamos falar da abolição crimes, né? A anistia, como é uma lei retroativa, com efeito ex tunc, que apaga o crime, ela é uma espécie de abolição crimes. E a abolição crimes é uma causa instintiva da punibilidade e faz cessar todos os efeitos penais da sentença condenatória. Bom, alguns de vocês são novos, não sabem que existia antigamente o crime de sedução. O crime de sedução, mas quase ninguém praticava. Quase ninguém praticava. Dizia o artigo 217 do Código Penal: seduzir mulher virgem, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança, praticando com ela atos de libidinagem, conjunção carnal. O senhor respondeu? Muito. Bom, evidentemente que quando existiu o crime de sedução, as pessoas eram processadas e julgadas por esse crime. Quando houve a abolição crimes e quando se extinguiu o crime de sedução, todas aquelas pessoas que estavam respondendo o processo foram liberadas, e as pessoas que estavam cumprindo pena muito mais tiveram que sair da cadeia. Também nós tínhamos o crime de adultério, o famoso crime da vaca, porque você ligava para o cara e tava aquele sol lá na casa do cara. Ora, o adultério era punido penalmente. Se o cara traísse a mulher, ou se a mulher traísse o cara, geralmente era o cara que traía, né? Né? Hoje em dia já está bastante diferente, mas antigamente era o cara. Bom, se chegou à seguinte conclusão: para que eu vou tutelar a fidelidade conjugal no âmbito do direito penal? Quem se sentir prejudicado entra com ação de reparação do dano. Para que eu vou prender os... Aí, bicho, o grande problema de você prender os adúlteros e as adúlteras é que, se realmente a polícia fosse eficiente, não haveria cadeia para prender tanta gente. Temos que usar os nossos estádios da Copa do Mundo para prender a galera, porque é muita gente traindo, bicho. Muita gente traindo, né? Agora, a partir do momento em que houve a abolição crimes do adultério e se extinguiu a pena, tranquilo, beleza pura, não houve mais processo de julgamento dos adúlteros. Hoje o adúltero, ele levou a galhada, ele vai pedir a reparação nociva. O efeito principal, o efeito penal da sentença condenatória é a imposição de pena. Os efeitos secundários são vários, né? Como, por exemplo, gerar reincidência e revogar o subsídio e livramento condicional. Quando eu tenho uma abolição crimes, se apaga tudo, os efeitos principais, os efeitos secundários. Ah, professor. E os efeitos civis, os efeitos extrapenais? Imagine que a mulher não se conformou, o pai não se conformou quando houve a abolição crimes da sedução. E ele resolve processar nocível o cidadão, porque ele, aproveitando-se da inexperiência da filha, manteve com ela a conjunção carnal. Olha, em tese nocível, em tese caberia a reparação civil, porque a abolição crimes, ela só tem repercussão na área criminal, ela não pode repercutir na área civil. Tanto é que, quando houve a abolição crimes do adultério, o adultério passou a não ser mais crime, as mulheres traídas e os homens traídos poderiam e podem até hoje buscar a reparação do dano nocível, né? Deixa eu perguntar. Professor,
tem alguma dúvida? O senhor pode entrar com reparação, no caso de traição? Pode perguntar. Em uma situação hipotética. Nesse casamento, o período em que o réu permaneceu preso pode ser usado como declaração, já que ele ficou preso e o crime não existe mais. O período que ele ficou preso, veja bem, se abolisse o crime, ela saiu hoje, ontem ele era crime, até a data de ontem a prisão dele era legal. A partir de hoje é que a prisão dele passa a ser ilegal, que não é mais crime. A abolício crimes, ela não tem efeito ex tunc, entendeu? Bom, a abolício crimes atinge apenas os efeitos penais da condenação, não alcançando os efeitos extrapenais. Portanto, as mulheres traídas podem pedir reparação nocível pela traição. Prescrição. Mas como aqui nesse país não existem mulheres traídas, os homens são os homens. Feito uma pesquisa, disseram que aqui existem os homens mais honestos do que os homens de Londres, de Paris, de Moscou, de Kuala Lumpur. Aqui sim estão os homens honestos. Vamos lá, prescrição. Senhores, nós não vamos nos ater muito à prescrição nessa aula de causas distintivas da punibilidade, porque nós vamos ter uma aula chamada Tudo o que você queria saber sobre a prescrição e nunca, mas nunca teve coragem de perguntar. Então aqui por hora eu vou dizer só o seguinte: prescrição é a perda da pretensão punitiva pelo Estado em face de sua inércia em satisfazê-la dentro dos prazos legais. Se o Estado não consegue punir uma pessoa que praticou um homicídio, que é um crime grave, em 20 anos, é lógico que um homicídio, mesmo sendo grave, decorrido 20 anos, e o Estado não conseguiu punir aquela pessoa, aquele crime está prescrito. E o Estado abdica, perde o direito de punir. Isso é que é a prescrição. É a perda do direito de punir do Estado em virtude do decurso do tempo. E o Estado possui duas pretensões: uma de punir, outra executar a pena. A prescrição ela atinge as duas pretensões, tanto a de punir quanto a de executar a pena. Qual é a natureza jurídica da prescrição? É um instituto de direito material, tá? É um instituto de direito penal, não de processo penal. É um instituto de direito material. É uma causa de extinção da punibilidade. Ela está prevista no artigo 107, inciso 4 do CP. E a prescrição pode ser declarada em qualquer momento de ofício ou requerimento da parte, inclusive em segundo grau de jurisdição. Se o crime está prescrito, nós vamos declarar essa prescrição. Na aula que nós vamos ver prescrição, nós vamos aprender o que é prescrição retroativa, nós vamos aprender o que é prescrição projetada, nós vamos ver as causas, os prazos prescricionais, vamos ver as causas de suspensão e as causas de suspensão da prescrição, etc. Ok? Mas por enquanto ficamos por aqui na prescrição. Decadência. Decadência. A decadência é a perda do direito de promover a ação penal exclusivamente privada e a ação penal subsidiária da pública e do direito de manifestação da vontade de que o ofensor seja processado por meio de ação penal pública condicionada à representação. Ficou grande demais, eu vou botar aqui no quadro para você não se perder. Senhores, vamos lá. Decadência. Decadência.
Primeiro, a decadência só cabe. Número 1. Na ação penal privada. Exclusiva. E na ação penal privada subsidiária. Professor, por que a decadência não cabe na ação penal pública incondicionada? Porque na ação penal pública incondicionada, o Ministério Público não precisa de nenhuma condição para a propositura da ação. Ao passo que o particular em determinados crimes, como por exemplo calúnia, injúria e difamação, crimes contra a propriedade material, a ação penal é privada. E da data em que ele toma conhecimento do autor do crime, ele tem 6 meses para a propositura da ação penal. 6 meses para a propositura da ação penal. Ora, se ele nesses 6 meses, na ação penal privada exclusiva, cuja legitimidade é dele particular, não promove a queixa, ocorre a decadência. Vamos repetir de novo. Na ação penal pública, é o Ministério Público que move a ação. Na ação penal pública incondicionada, o Ministério Público move a ação sem a necessidade de nenhuma condição de procedibilidade. Para o Ministério Público não existe decadência, porque a decadência só cabe na ação penal privada. A ação penal privada é aquela em que o Ministério Público, não é titular. Quem é o titular é o particular. O particular move a queixa. Por exemplo, uma calúnia. Se você for caluniado, for difamado, for injuriado, ou se praticarem um crime contra a tua propriedade industrial, intelectual, tu tens a favor uma ação penal privada contra o infrator. Se você não move essa ação penal privada mediante queixa no prazo de 6 meses, decadência. E o que é a ação penal privada subsidiária? A ação penal privada subsidiária é aquela em que a titularidade da ação é do Ministério Público. É ele que tem legitimidade para mover a denúncia, para processar aquela pessoa que praticou um fato típico, ilícito e alguns dizem culpável. Se o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo legal, começa a contar o prazo de 6 meses para que o particular entre com a ação penal privada subsidiária da pública. Se o particular em 6 meses não oferecer a queixa, ocorre a decadência. Mas também eu disse aqui que ele ocorre a decadência com o direito de manifestação da vontade do ofensor seja processado por meio de ação penal pública condicionada à representação. Eu também tenho, gente, o direito de representação. É a terceira hipótese. Senhores, na ação penal pública condicionada à representação, um exemplo, crime de ameaça. Crime de ameaça, para você processar uma pessoa por ameaça, há necessidade da representação do ofendido. O Ministério Público não pode denunciar se o ofendido não for lá e disser: senhor promotor, eu quero que ele seja processado, ou senhor delegado, eu quero que ele seja processado, ou senhor juiz, eu quero que ele seja processado. Isso dele manifestar o seu desejo de que ele seja processado é o que nós chamamos de representação.
essa representação, nesses crimes de ação penal pública condicionada à representação, ela deve ser feita pelo ofendido no prazo de 6 meses, a contar do momento em que ele tomou pé de quem é o autor da infração. Professor, se ele não fizer essa representação no prazo de 6 meses, aí, senhores, vai ocorrer a decadência, que é a perda do direito dele de manifestação da vontade de que o ofensor seja processado por mediação penal pública condicionada à representação, em face da inércia do ofendido ou de seu representante legal durante determinado prazo fixado por lei. Eu falo representante legal porque se eu tiver um crime de ação penal privada e o ofendido for um incapaz, ele vai ser representado pelo pai e pela mãe. E se o pai e a mãe também não tomam providências no prazo legal, haverá decadência. Qual o efeito da decadência? A decadência está descrita por causa da extinção da punibilidade, mas na verdade, que ela extingue é o direito de dar início à persecução penal em juízo. Ela extingue o direito do particular de entrar com a queixa na ação penal exclusivamente privada, se ele não fizer no prazo de 6 meses. Vou colocar aqui bem grandão, 6 meses. Ela extingue o direito do particular de entrar com a ação penal privada subsidiária, se ele não entrar 6 meses após o término do prazo do Ministério Público, e ela extingue o direito do particular de fazer a representação contra aquela pessoa que ele quer processar. Se ele não faz em 6 meses, ele perde o direito. O professor quer dizer o seguinte: o cara me ameaçou. Aí eu fui deixando para lá, passou o primeiro, segundo, terceiro, deu 6 meses. Se eu chegar para o promotor e pedir para o promotor processar o cara, passados 6 meses, eu não posso mais processar o cara? Não. Porque você decaiu do teu direito de representação, que essa representação é a autorização que você dá para que uma pessoa seja processada em juízo. Professor, se esse cidadão, no ato que ele foi ameaçado, ele fizesse só para respaldo dele no boletim de ocorrência, mas ainda assim... O boletim de ocorrência se entende como autorização para que a pessoa seja processada. Se ele não tivesse desejo de que aquela pessoa fosse processada, ele não iria lá e não faria a ocorrência policial. Mas a necessidade de uma declaração por escrito, ou de qualquer ato, que seria a representação expressa, ou de qualquer ato inequívoco do desejo de representar, que seria a representação tácita. Professor, a prescrição da declaração pode ser feita de ofício ou por requerimento das partes? A prescrição e a decadência, ela pode ser arguída por qualquer uma das partes, pode ser declarada de ofício e pode ser arguída pelo Ministério Público. O ofendido perde o direito de promover ação penal privada exclusiva, penal privada subsidiária e provocar a prestação judicional, e o Estado não tem como satisfazer seu direito de punir. Não tem como. Ele não exerceu o direito no prazo de 6 meses, deve cair. Observações. A decadência não atinge diretamente o direito de punir. O direito de punir continua. Ela, na verdade, ela atinge o direito do particular de mover a ação. É coisa diferente, o direito continua de punir. Pois este pertence ao Estado e não ao ofendido. Ela extingue apenas o direito dele de promover a ação privada exclusiva, privada subsidiária, e de representar para que o Ministério Público na ação penal pública condicionada à representação possa mover a ação penal. Prazo decadencial. O ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou representação
se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que souber quem é o autor da infração. Ele sabe quem é, tomou conhecimento, saiu no jornal, não tomou providência no prazo de 6 meses, babau, balacobaco, babau, decaiu do direito de ação penal privada, ação penal privada exclusiva, ação penal privada subsidiária, de representar para que o Ministério Público processasse aquela pessoa. No caso de ação penal privada subsidiária da pública, que é a ação penal privada subsidiária da pública? É aquela proposta pelo ofendido quando o MP deixa de oferecer a denúncia no prazo legal. Os 6 meses na ação penal privada subsidiária começarão a contar a partir do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia. Se o réu estava preso, o Ministério Público tinha que oferecer a denúncia, não ofereceu. Se o réu estava solto, o Ministério Público também tinha que oferecer a denúncia. Prazo legal, não ofereceu. Terminado o prazo legal, não ofereceu a denúncia, o particular começa a contar os 6 meses. 6 meses para ele ajuizar a ação penal privada subsidiária. Se ele não fez, tchau, babau. O prazo decadencial cessa na data do oferecimento da queixa e não na data do seu recebimento. Perigo, hein? Olha só, eu vou pagar aqui, preste bem atenção. Em linhas gerais, só se estabelece a relação jurídica processual quando a denúncia ou a queixa são recebidas. Nós aprendemos isso. Só que o Supremo Tribunal Federal tem entendido o seguinte, vamos supor, que um crime tenha acontecido em 98, já é em março. Eu tomei conhecimento desse crime em março de 98. Crime de ação penal privada. Aí passa abril, maio, junho, julho, agosto. Em agosto, dependendo da data, vai terminar o meu prazo de 6 meses para oferecimento da queixa. Quando eu ajuizar a queixa, estou ajuizando a queixa, ele conta para efeito do prazo decadencial, cessa na data do oferecimento da queixa. A queixa oferecida, vamos supor, no dia 1º de agosto. O juiz só vai receber essa queixa no dia 26 de agosto. O prazo de 6 meses termina aqui. Suponhamos que o fato tivesse acontecido dia 20 de março. Portanto, teoricamente, 1, 2, 3, 4, 5, setembro. Terminaria em setembro, 6 meses. Se o juiz recebesse dia 26 de 9, já estaria fora, já haveria decadência. Só que se ele tiver ajuizado dia 1º de agosto, vale, para efeito de interrupção do prazo decadencial, o oferecimento e não recebimento.
Quando você ofereceu a queixa dia 1º/8, antes do prazo de 6 meses, mesmo que o juiz só receba dia 26/9, você já garantiu que a tua queixa não será atingida pela decadência. Conta-se o prazo de acordo com a regra do artigo 10 do Código Penal, incluindo-se o dia do começo, não se prorrogando em face de domingos, sábados e feriados. Então aqui seria 20 de março, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. No dia 19 de setembro. Oi. Por que não contaria então no mês posterior, no caso? Seria prático ainda? Não, aqui começou aqui. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Tá? Então se foi 20 de março, ele estaria terminando o prazo no dia 19 de setembro. Tá? Eis que se trata de prazo de natureza penal que leva à extinção do direito de punir. O prazo decadencial não se interrompe pela instauração de inquérito policial. Ah, professor, mas eu fui lá, você perguntou, fiz a ocorrência, foi instaurado o inquérito, o prazo decadencial se interrompe com a instauração do inquérito policial? Não. Não. Agora uma coisa é certa. Você constituiu um advogado num crime de ação penal pública, condicionada à representação, para que o advogado pedisse ao delegado de polícia uma abertura de inquérito, fazendo uma representação criminal contra a pessoa que praticou aquele crime de ação penal condicionada à representação, aí aquele requerimento vale como a tua representação. Mas na ação penal privada, não. Mesmo que se instaure o inquérito policial, se você não ajuizar a queixa no prazo de 6 meses da data que você soube que ele é o autor do fato, a instauração do inquérito não interrompe. Nem pelo pedido de explicações de juízo. Você entrou com um pedido aqui de explicações de juízo também. Vamos supor, a pessoa te caluniou e tu entras com o que a gente chama de pedido de explicações de juízo, né? Por exemplo, a pessoa disse a seguinte expressão: aquela minha colega lá da faculdade, ela é boa na arte de amar e outras coisas mais. Você disse, calma, sabe? Essa mensagem é dúbia, é subliminar. O que é que ele está dizendo? Que eu sou promíscua? Eu vou entrar com um pedido de explicações em juízo. Esse pedido de explicações em juízo não vai interromper o prazo de 6 meses. No caso de crime continuado, incide sobre cada crime, se permanente, da ciência da autoria, se habitual do último ato. Prazo de decadência. No crime continuado, incide sobre cada crime. Então eu tenho furto, roubo, furto num dia, roubo no outro, extorsão no outro, vai incidindo sobre cada crime. Se permanente da ciência da autoria. Então, crime permanente, enquanto ele está sendo praticado como extorsão mediante sequestro, é um crime permanente. Enquanto ele está sendo praticado, está correndo o prazo, né? Se habitual, por exemplo, é o curandeirismo, é um crime habitual, e aí da prática do último ato de curandeirismo que ele praticou. Ciência da autoria na extorsão mediante sequestro, quando eu soube quem é o sequestrador, a partir daquele momento eu posso entrar com a ação. Tá bom? Perempção, rapidamente. Diga. Ele já tinha estuprado 4 ou 5 mulheres em 88. E em 2012, uma das mulheres identificou e conheceu ele. E procedeu contra ele, tudo, e mais 4 pessoas. Mas no caso do estupro, o estupro agora é um crime de ação penal pública, né? Na época era um crime de ação penal privada. Só conta
na época, só contou o prazo para eles moverem a ação penal a partir do momento que ela descobriu que ele é um estuprador. Tá? Vamos lá, rapidinho para terminar. Perempção, conceito, é uma sanção processual ao querelante desidioso e deixa de dar andamento normal à ação penal exclusivamente privada. Então a primeira coisa é: cabe perempção na ação penal pública? Não, só na ação penal privada. Então é uma pena ao ofendido pelo mau uso da sua faculdade.